E aí, tudo bom? Meu nome é Monique Ornelas, eu sou aromaterapeuta, terapeuta corporal, facilitadora de EFT e estamos hoje aqui para falar de padrões. O que são padrões? Os padrões dizem que boa parte de nós que eu digo é uma parte muito inconsciente. É um robozinho. Existem situações que estão intimamente gravadas lá no nosso inconsciente, de uma forma às vezes não muito legal, e que criam uma roda que se repete, que se repete, que se repete em algumas áreas da nossa vida, se não em todas. Eu não sei se você sabe, nós somos seres de rotina. Mesmo que você fala assim, Monique, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter rotina, eu sempre me desconstruo. Então, de repente, o seu ato de desconstruir pode ser uma rotina dentro da desconstrução e por aí vai. Isso é uma coisa que eu já vi comigo, eu sou uma pessoa que não gosta de rotina, mas eu fui percebendo dentro de mim que até a minha desconstrução, ela tem um padrão e ela acontece em determinados momentos em que eu me sinto de determinada forma e que eu quero fugir de determinadas coisas desagradáveis, tá? Então, é isso. A gente vai falar sobre padrão, porque padrão ninguém me ensinou. Eu aprendi na FT a trabalhar padrão, aprendi sozinha. Eu Teve um dia que eu estava lá fazendo uma EFT sobre o que era, eu acho que era sobre dinheiro. E, na verdade, o livro do... esqueci o nome dele, peraí que eu vou ver. Esse livro aqui, do T. Harv Eker, foi um livro que me ensinou muita coisa, tá? Livro muito bom. E tem uma parte do T. Harv que ele diz que nós temos um padrão financeiro e nós temos também um alto limite financeiro. E eu fui pegar esse conhecimento que eu adquiri no livro e levei para dentro da FT, porque era um problema que eu tinha e eu queria muito ver como que a FT me dava esse feedback. E nessa pegada, na FT eu me deparei com um padrão que eu vinha repetindo há anos, um padrão autodepreciativo. E nessa dinâmica de ter descoberto esse padrão financeiro, o meu modus operandi com dinheiro, que foi o que eu aprendi, eu fui descobrindo que eu tinha padrão para outras coisas. E é interessante porque a maioria de nós, a gente não tem noção de que nós temos padrão. Até porque ele é tão padrão que é como se ele fosse uma película transparente que cola na nossa vida, permeia as coisas e você não enxerga que você está fazendo as coisas como está. Você não percebe que você está tendo o mesmo resultado que você teve anteriormente, até porque às vezes ele vem com uma outra roupagem, com um temperinho um pouco diferente, com uma pessoinha um pouco assim, e aí só depois de um tempo que passa aquela situação que você olha para trás e você fala, caraca, mas essa situação, esse relacionamento, esse dinheiro, esse negócio, essa família, essa pessoa, mas não é a mesma coisa que eu repeti aqui, ali. Você repete que existe uma dinâmica muito parecida. Então, isso é padrão. Porque o padrão, ele é uma automação do nosso sistema mental, tá? Ele mental e emocional, tá? A gente fica gravado com algumas situações, algumas percepções, alguns medos, algumas crenças internas e toda essa dinâmica já automatizada de crenças dentro da gente faz com que eu emita uma... seria muito pitoresco falar vibração, mas faz com que eu tenha um retorno de pessoas e situações na minha vida que elas têm a ver com aquilo que eu sinto internamente. Será que eu me fiz explicar? Você conseguiu entender o que eu falei? Então, assim, se eu internamente
Por memórias essas, eu construí, por exemplo, que eu não sou merecedora, eu terei um padrão de atrair para mim certo tipos de pessoas que vão me levar a, a um relacionamento X ou Y. É óbvio que todo relacionamento é um relacionamento diferente e eles terão nuances diferentes, mas existem pontos que são iguais. Eu vou ser tratada da forma que eu acredito que eu mereço ser tratada, e isso é um padrão. Tá? A mesma coisa do merecimento a gente pode levar para o dinheiro, você pode levar para o profissional, você pode levar para os amigos, você pode levar para os estudos, entende? Isso é um padrão que se repete. Inclusive, nesse livro aqui do T. Harv, ele tem uma fala que eu levo até hoje e que é muito real. Você faz uma coisa como você faz todas as coisas. Isso é muito real, a gente percebe, eu percebo comigo, a gente repete uma coisa em todas as dinâmicas da nossa vida e também percebo isso com clientes. E o nome disso é padrão, certo? E como que a FT vai te ajudar nisso? Eu gosto muito de usar literalmente isso. Eu tenho um padrão com a FT. Mas isso já é um ponto avançado, né? Como que eu sei que eu tenho um padrão? Então, a primeira coisa é, se você chegou até aqui e você já entendeu o que é um padrão, e se você já sabe que tem um padrão na sua vida, como é que a gente sabe? Você olha a sua vida, você vê que existem situações e coisas que se repetem. Então, ali, você está sempre tendo mais do mesmo. E esse mais do mesmo, uma hora vai te dar um desconforto, tá? Para algumas pessoas, esse mais do mesmo é confortável, mas ainda assim, se for alguma coisa que começa a diminuir muito o seu valor pessoal, entra numa nuance que não vai ser legal de você viver. Então, quando você consegue tirar da sombra toda essa transparência que existe um padrão na sua vida, você pode sentar e fazer FT falando, eu tenho esse padrão. Eu tenho esse padrão de relacionamento, eu tenho esse padrão em relação ao dinheiro, eu tenho esse padrão de lidar com dinheiro assim, eu tenho esse padrão de fazer tal coisa, eu tenho esse padrão de me auto-sabotar, eu tenho esse padrão de me procrastinar, eu tenho esse padrão. Observa qual é o seu padrão e você só começa a bater o padrão. Eu gosto de fazer umas 3, 4 rodadas batendo e dizendo que eu tenho esse padrão para que a FT traga para mim quais são as engrenagens do meu padrão. As engrenagens o quê? Que eu não estou vendo, tá? O objetivo de fazer a FT para um padrão é que ela traga para mim à tona quais são as engrenagens que são inconscientes. O objetivo é esse, tá? Se eu souber como o padrão funciona, eu não preciso fazer FT, eu simplesmente mudo meu comportamento, mudo a minha crença, e pronto, acabou o padrão. O objetivo de fazer o padrão com a FT é para que eu consiga ver os meandros desse padrão e ver qual é a parte minha que está encapsulada dentro dessas engrenagens que faz com que eu aja de determinada forma. Então você vai ter que particionar o seu padrão e trabalhar com ele por etapas. Eu faço X coisa desse jeito, eu faço Y coisa desse jeito, mas por que eu faço desse jeito? Já consigo entender por que eu faço? Então aí você vai pegar o FT e falar, eu tenho um hábito, eu faço desse jeito, eu tenho esse hábito, eu tenho essa mania, eu tenho esse padrão de fazer as coisas desse jeito, e a FT vai trazendo para você, normalmente, como você se sente em relação às coisas. E aí você vai trabalhar como você se sente, o porquê você se sente daquela forma, e procure ir ao fundo dessas questões. Porque a partir do momento que você se aprofunda na forma que você se sente, que te leva a ter X ou Y comportamento, você resolve essa questão emocional, logo você deixa de ter XY comportamento. Ou pelo menos, que é uma coisa muito importante, no dia a dia, quando você for agir
naquele comportamento, é muito impressionante. Você já tem a carapuça da consciência daquele comportamento e fala assim, caramba, eu tô fazendo aquela coisa. Eu consigo parar aqui e não fazer? Às vezes a gente consegue. Às vezes o padrão ainda é mais forte do que a gente faz, mas a gente faz consciente. Tá tudo bem, você já foi no primeiro passo. O primeiro passo é sempre estar consciente que existe o padrão, estar consciente que eu tenho aquele comportamento. O segundo passo é conseguir antever o comportamento, tá? Ou mesmo parar o comportamento quando você estiver tendo. Terceiro passo é ver que existe uma situação que você se comportaria de X forma, mas que você escolhe fazer de outra forma. E os próximos, você mudou o seu comportamento. Isso leva, sim, algum tempo, porque o nome disso chama-se autoconhecimento. Não é uma pílula que você toma e que faz capluft, né? Isso é um autocomprometimento de você pegar a tua caixinha emocional, desmontar ela e remontar. É literalmente isso. Você pega o teu padrão emocional, você vai desmontando ele com a EFT e você vai remontando ele com a EFT. Sim, você pode fazer parte com a EFT positivo, mas em grande parte você vai fazer no seu dia a dia, tendo os processos e escolhendo fazer diferente porque você já conhece o resultado de fazer daquela forma. Entende? Então, assim, a EFT ela é poderosíssima em trazer a consciência, a percepção sobre os padrões. A mudança vai ficar a cargo de si mesmo. Porém, se você entrou nos porquês de você agir daquela forma, você vai ver que você vai limpar em si mesmo todos esses ímpetos que normalmente fazem com que você haja daquela forma. Foi claro? Consegui te fazer compreender como trabalhar com EFT? Eu espero que sim. É muito importante, muito importante liberar os seus padrões, ou pelo menos ter a consciência deles. Uma dica muito importante que eu te dou em todo o processo com a EFT. Se em algum processo de padrões ou de sei lá do que você estiver trabalhando, começar a vir coisas como culpa, medo, você para tudo e vai fazer EFT para a culpa, o medo, sobre qualquer coisa que você tenha feito, sobre qualquer comportamento que você tenha tido. Porque a culpa e o medo, elas vão te fazer travar e dali você não vai fazer mais nada. Você vai continuar repetindo o padrão porque você não trabalhou o suficiente e ainda vai adicionar o tempero do chicote, né? E a gente não precisa disso. Culpa é uma coisa desnecessária. Troca a culpa pela responsabilidade. Troca o medo pela vontade. E aí, entra fundo nos teus processos. Olha para eles como algo que você faz porque você não sabia como fazer diferente, até porque era inconsciente. E aí desconstrói e começa no dia a dia reconstruir com ações. Faça o seu FT, libere emocionalmente, mas você precisa reforçar o seu desejo de mudança com comportamentos e ações reais no seu dia a dia, ok? Então, me segue aí nas redes, dá um ok, se inscreve no canal. Ah, eu tenho um grupo que eu abri do Telegram para quem está praticando FT ou para quem está começando a praticar, tá bom? O link tá aqui embaixo. Se você tá no... Ah, não, esse link eu não boto no Instagram, é só do YouTube. Então, o link do canal tá aqui embaixo, tá bom? Espero que você tenha muito sucesso desconstruindo seus padrões. Um abraço.